sejam muito bem-vindos novamente ao Fátima Mater Mundi. É para nós uma honra e uma bênção a presença do nosso convidado de hoje. Recebeu do Santo Padre Leão XIV o título honorífico de Monsenhor, reconhecendo o seu percurso de dedicação pastoral, serviço à Igreja e ligação à missão desenvolvida pela Fundação Alexandrina de Balazar. A distinção representa uma valorização do trabalho realizado ao longo dos anos em favor da comunidade cristã e da promoção da espiritualidade inspirada na vida e no legado de Beata Alexandrina. A sua ação pastoral e social é valiosa e extensa, pelo que vos convido desde já a visitar a página oficial do Santuário de Alexandrina de Balazar e assim entender a dimensão do legado deste distinto servo de Deus. Falo-vos do reverendíssimo Monsenhor Manuel Casado Neiva. Monsenhor, boa tarde e muito obrigado pela sua disponibilidade. É para nós uma honra e uma bênção a presença no nosso canal. E começava por lhe perguntar como e quando surgiu o chamamento para o sacerdócio. Em primeiro lugar, quero saudar a vossa presença aqui em Balazar e a todos os ouvintes do programa Fátima Mater Mundi. É uma honra a vossa presença neste local dedicado à Beata Alexandrina, conhecida em todo o mundo, que isto de facto é fenomenal e autêntico. A minha vocação sacerdotal, é uma pergunta difícil, não é? Mas também é fácil. Deve-se muito à minha família e à minha paróquia. A minha família era uma família de igreja. Meu pai, a minha mãe, a minha avó colaboravam com a paróquia, sempre presentes. Era natural viver em paróquia, natural rezar em casa. A minha paróquia tinha uma vida enorme. O grande pároco da sua terra, Padre Coelho Soares, um homem extraordinário, em que gerou muitas vocações. Em 1982 reunimos 24 sacerdotes, 24 irmãs freiras. Ainda hoje, graças a Deus, tem portanto. E deve-se à alegria de ver aqueles jovens, uns já de batina, outros seminaristas, mas participavam na igreja, na comunidade, a importância que o povo dava aos seminaristas, porque não só trabalhavam, mas também faziam teatro, atividades culturais, e aquilo impressionava-me de facto, e foi isso que me levou a seguir o seminário, e naturalmente no seminário depois procurei estudar, desenvolver todo um trabalho para decidir ser sacerdote. Aqui está a origem de todo este trabalho, não é? E qual foi a reação da família e amigos? A minha família ficou jubilada, naturalmente, não é? Ter um filho sacerdote naquele tempo era uma, graças a Deus, uma alegria. Isso é uma realidade. Os amigos também, graças a Deus, tinha muitos amigos, eles todos, eu trabalhava com eles, brincava com eles, trabalhava no teatro com eles, eles viviam muita alegria também comigo, o facto de ser, viver no seminário, ser sacerdote, tanto é que me fizeram uma festa muito grande na minha missa nova, não é? Monsenhor, e qual foi a maior inspiração no início dessa caminhada? A inspiração foi eu viver a minha alegria na minha vida paroquial, na vida da igreja. Eu participava em todas as celebrações da igreja, nas juvenis, nos adultos, com meus pais, com a minha avó. Portanto, isto inspirou-me muito toda esta minha vida sacerdotal, mas sobretudo a vida do meu pároco e a vida dos seminaristas e o carinho que o povo dava aos seminaristas que eu tive. Uma história muito simples. Eu andaria no meu segundo ano, aos meus 12, 13 anos, não é verdade? Ia para a missa, naturalmente, não é? Naquele tempo, os senhores homens usavam chapéu, um passa por onde tira o chapéu e diz: bom dia, Manel. E você tira o chapéu, tu és um seminarista, não és um rapaz qualquer. Isso marcou-me. Senhor, qual foi o seminário que frequentou já agora? Frequentei de Braga, sou diocesano, portanto, frequentei os 3 seminários, naquele tempo havia 3, que era o seminário menor. Nossa Senhora Conceição. Do 1º ao 5º ano, ao 4º ano, depois o 5º ano no seminário chamado Conciliar, depois os anos em Filosofia em Santiago, depois tornei em Braga, na Rua Santo Seminário Conciliar, portanto, percorri todo o percurso dos 13 anos nos seminários de Braga. E durante estes anos de ministério, qual foi a parte que lhe causou maior alegria? Olha,
Todas, já lhe digo, na verdade, todas. Não vou estar assim a distinguir muito, mas todas. Olha, eu andei por várias paróquias, sim, mas causou-me grande alegria resolver o problema de Aveiro-Mar. 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 Foi uma freguesia aqui perto. Foi a minha primeira paróquia como responsável, em que fui para lá. A paróquia andou 5 anos em guerra, dividida religiosamente e politicamente. Uma guerra muito difícil, em que os barcos não paravam. E eu fui para lá em 1980 e, graças a Deus, em pouco tempo resolvemos aquele problema. E hoje uma paróquia fantástica e pacífica, pode ter a certeza. Havia divisão entre os católicos? Havia 2 divisões, concretamente 2 parcos, concretamente 2 sacerdotes, não é? 2 parcos na mesma, verdade, na mesma paróquia. O povo estava dividido, embora um nomeado oficialmente, o outro não é assim. E foi complicado, muitos problemas que aquilo gerou durante anos, mas graças a Deus senti muito feliz porque consegui a unidade daquele povo em pouco tempo. Pode ter a certeza que sim. Claro, também estive em Apulia, também consegui muitos trabalhos, graças a Deus, e vários aspectos naquela paróquia, também deu muito trabalho, todos os aspectos, assim. E aqui, naturalmente, todo este trabalho que eu lhe estou achando ainda é difícil, mas é aliciante, pode ter a certeza. Já lá vamos à parte da Alexandrina. Sim. Recentemente o Monsenhor recebeu de Sua Santidade o Papa Leão XIV o título honorífico de Monsenhor, reconhecendo o seu percurso de dedicação pastoral, serviço à Igreja, ligação à missão desenvolvida pela Fundação Alexandrina de Balazar. Para além deste reconhecimento, esta distinção traduz-se em maior responsabilidade dentro da hierarquia da Igreja? Não. É um título de gratidão. De gratidão. Gratidão pelo trabalho, pela vida. Para mim foi uma surpresa enorme. Eu procurei levar sempre uma vida simples, humilde, na minha vida sacerdotal, com os colegas, e nunca procurei nada, distinções, nem pensar. Eu disse sempre, eu quero ser pároco, quando eu tenho bem. Fui capelão militar, deixei, que eu não gostei imenso, ser pároco. Fui professor, deixei, quero ser pároco. Nesta simplicidade, portanto, é uma gratidão da minha vida do passado, todo o trabalho, né? Claro que é uma responsabilidade, não há responsabilidade hierárquica, não há, é um título honorífico, né? É uma responsabilidade porque também tenho agora a conhecer, cuidado, olham para ti como um senhor, e as pessoas ainda pensam que é um homem de tu. Não é, é um sacerdote normal. Sim. Com certeza, mas vou continuar a mesmo o serviço à Igreja como eu costumo. Pode ter a certeza que sim. E agora um pouco de fé e teologia. A pergunta que lhe faço é, o inimigo tem investido exaustivamente contra a família através da secularização e do relativismo. De que forma a Igreja pode atuar de maneira a atrair mais jovens e pessoas que se distanciaram da mensagem de Jesus? É uma pergunta nada fácil, mas eu, naturalmente, a minha vida de pároco já tem muita experiência, são 49 anos de sacerdote, também pároco, também. Muitas coisas mudaram. Muita coisa mudou nesta Igreja, muita coisa mudou. Eu já fui mais pessimista, eu já lhe digo, agora sou otimista. É verdade que a Igreja, eu disse e digo, já teve na história fases muito piores, está certo? Porque esta Igreja é do Espírito Santo, não é minha, nem é sua, é do Espírito Santo. As crises humanas passam. É verdade que estamos numa crise humana, mas não é, a minha vida tem dito muito, não é por mudanças sociais, não é para atividades humanas mundanas, não é, pode ter a certeza que não é. Tem que ser uma vida espiritual, uma vida eclesial, uma vida de igreja mais profunda em Jesus Cristo e ver Cristo. É verdade, os jovens, mas os jovens sempre foi a história do filho pródigo, está bem? Vamos ter que, todos nós vamos dar uma volta, mas depois voltamos. É. A igreja tem jovens. Agora, talvez nós temos que pensar um bocadinho novos métodos, novas realidades. E temos que nos adaptar aos tempos de hoje. É interessante, já vi uma reflexão sobre isso. Este Papa escolheu o nome Leão XIV, porquê? Porque Leão XIII passou um tempo muito difícil, que foi a Revolução Industrial.
Aqueles que se renovaram, que veio responder aos problemas da influência industrial. Nós estamos numa revolução total, digital, de inteligência artificial e tudo. E este Papa vem tocar tudo nesse problema. Bem replicar dizer isso o trabalho de Leão XIII. É verdade. Vamos pensar um bocadinho. E, portanto, vamos andar, há sinais de jovens na igreja. Há sinais de jovens com Deus. Há sinais. Talvez já andamos numa fase difícil, é verdade. Menos jovens, sim, eu quero há 40 ou 50 anos, é verdade. Mas também digo uma coisa muito simples, os tempos de hoje são difíceis para um jovem viver com Cristo na igreja, está bem? Tem que ser muito forte, tem que lutar com muita mentalidade. Pronto, a família sim, é verdade, mas temos casais fantásticos, está bem? Temos, portanto, agora, vamos, como diz o Papa Leão XIV, não olhemos ao número, mas as pessoas estão connosco. Jesus não olhava o número, só tinha 12 e andou com eles, mudou o mundo. Portanto, vamos ter esperanças. Isto leva tempo, porque uma crise vem num dia ou 2 dias. Passar a crise para levar séculos. E esta igreja de Pedro é muito mais do que os homens? São os santos? A igreja tem uma história de santidade enorme. Tem uma história de mártires. E o cristão tem que ser mártir, porque repara, o cristão é testemunha. A palavra testemunho em grego é mártir. Então o cristão tem que ser. Hoje falamos da martíria de São Justino. Um homem que era pagão, se converteu ao cristianismo, foi grande escritor e foi martirizado em Roma. A Alexandrina foi mártir, na verdade. Portanto, há que ter esperança, não olhemos muito ao número, mas olhemos à qualidade e à vida espiritual. Monsenhor, qual a sua opinião das novas formas de evangelizar, designadamente através da música e das redes sociais? É necessário. Isso faz parte. Em 1976, quando eu comecei a trabalhar na Paróquia Minos, eu já celebrava a missa com slides. E o texto com slides. E não havia quase nada. Eu só tinha que tirá-los à minuta e tínhamos que usar em acetato. Eu hoje celebro mesmo irias com slides, com imagens. Eu uso as redes sociais. Agora também vamos pensar um bocadinho. As redes sociais são necessárias, devemos utilizá-las sempre. Mas também não devemos abusar. E acho que muitas vezes abusa-se a rede social. Quando foi a pandemia, nós temos na igreja capaz de transmitir a missa e tudo, não é assim? Eu transmiti todos os dias a missa. E aceitei o conselho do Papa e do Sr. Espírito São Jorge. Cuidado, se fazemos muitas coisas exteriores na nossa igreja, as pessoas não vêm à missa, ficam em casa a ver a televisão. Isso é um perigo. Já temos muita coisa na rede social. Portanto, sim, mas com muito cuidado. Essa é a minha opinião. E já agora que falou na missa através da televisão, a gente, ao assistir à missa na televisão, está dentro do espírito que deve estar subjacente a uma missa, ou falta alguma coisa? Falta muita coisa. A igreja aprova a transmissão da missa. Eu concretamente já celebrei por um canal televisivo. Mas atenção, quem pode deve ir à missa na igreja. Porquê? Faltam da Sagrada Comunhão, a Eucaristia, falta tudo, falta o pão. Sim. É comer à missa e não uma coisa não comungar, não comer. A Eucaristia é comunhão, não é? Tomaste de comer o meu corpo. Agora, é a palavra de Deus. Uma coisa é eu ver na televisão, outra coisa é escutar. Uma coisa é ver na televisão, espetáculos, outra coisa é participar numa assembleia onde eu estou, canto, rezo, participo, faço parte. E depois a Sagrada Comunhão. Ora, mas a pessoa não pode, isso é diferente, com certeza. Tenho doente, né? Com certeza, isso é diferente, está bem? Temos que ter muito cuidado com isto. E agora sobre a Beata Alexandrina, o Monsenhor é pároco do Santuário de Balazar, onde nos encontramos, e preside a Fundação Alexandrina de Balazar. A devoção à Beata Alexandrina tem vindo a ser cada vez maior em todo o mundo. A que se deve esta realidade, Monsenhor? Alexandrina, pode ter a certeza, está bem? Porque de facto é enorme, já combina que era enorme. Ela é conhecida em todo o mundo. Nós hoje tivemos aqui um grupo da Polónia. Sim. É verdade? Portanto, ela é enorme. Jesus disse: tu serás conhecida por todo o mundo. Não é verdade?
Não pergunto, que eu não sei. Eu acho que deve ser muito aos nossos imigrantes. Sim. Aos nossos imigrantes. Aos sacerdotes que foram E concedidos. também, peço desculpa um bocadinho a modéstia da sua parte, porque sei que o Monsenhor tem feito grandes esforços para que isso aconteça também. Está bem, mas não, isso é reconhecido pela paróquia e sim, por todo o mundo também. Não, os meus antecessores também fizeram, naturalmente sim. Claro que eu tenho um trabalho e procuro um empenho muito grande, tenho a paróquia e tenho a Convite Alexandrina. Sim, tenho procurado fazer isso a todos os títulos, na verdade, não só aqui dentro, mas também lá para fora, comunicando com os outros e via internet, assim, as coisas todas, e procurando dar a conhecer o melhor possível toda esta, porque aqui, em primeiro lugar, há uma mensagem muito forte. Concretamente estamos a publicar as obras da Alexandrina, não é assim? Portanto, é um trabalho que estamos feito. É verdade, mas quem manda isto é a Alexandrina, pode ter a certeza, está bem? É a Alexandrina, não sou eu. Como se concilia a organização regular da paróquia com o acolhimento de milhares de peregrinos e visitantes? Não é fácil, já foi mais difícil, não é? Porque o edifício é o mesmo para já, não é? E a paróquia é uma realidade, tem uma dinâmica própria, tem um carisma próprio, e o santuário tem carisma próprio. A paróquia tem os seus paroquianos, o santuário tem os seus devotos. Claro que procuro distinguir o melhor possível, procuro transmitir a mensagem quer para a paróquia, quer para o santuário, procuro fazer esse trabalho. O projeto paroquial existe, o projeto santuário existe, cada um tem o seu projeto, e procuro fazer o melhor possível, atendendo aos peregrinos, aos grupos, fazer o melhor possível, assim, com eles, tudo, e é por isso que eu digo, e vim para aqui com o Sr. Dom Jorge, é urgente fazer uma separação total, e estamos a fazer. A Fundação tem organismos próprios, a paróquia tem organismos próprios, e em breve terá um edifício próprio. E já se vê pelas obras que aqui estão a decorrer que vai ser um santuário maravilhoso, que desde já convidamos as pessoas a virem cá, a Balazar, a conhecerem o santuário e também a igreja paroquial e terem uma conversa com o Monsenhor, que é uma pessoa muito afável e muito empenhada nos assuntos da paróquia e muito interessado também nas pessoas, uma pessoa muito conversadora, e está a ser uma agradável conversa aqui com o Monsenhor e continuemos então. No dia 11 de outubro será a inauguração do Santuário Eucarístico de Alexandrina. Os acessos estão concluídos, estão quase concluídos, e não faltam infraestruturas para receber multidões de peregrinos. Tem a sensação do dever cumprido ou ainda falta muita coisa por fazer? Ai, falta muita coisa. Falta muita coisa. Vamos lá ver. É uma parte essencial. Assim, o edifício. Claro, você repara que falta muito o exterior, o santuário, mesmo dentro, isto vai-se fazendo, está bem? O importante é criar todas as condições como faz um casal. Posso viver para a minha casa, o resto vem a seguir, não é? E é necessário. Não, vai ficar bonito, vai ficar tudo prontinho, depois vai-se continuar a construir o santuário, o edifício vai estar pronto, com certeza, não é? Mas há acessórios, há o exterior, isto, aquilo, vai-se fazendo, mas vamos ter as condições necessárias para um grande acontecimento, pode ter certeza que sim, necessária a todos os sítios. Sim. Para terminar, qual a mensagem de esperança que o Monsenhor gostaria de transmitir ao mundo e especialmente aos jovens? O ano passado celebramos o Jubileu da Esperança e eu continuo a falar da esperança. Aliás, fizemos um trabalho muito bonito sobre a Alexandrina e a esperança, que ela fala muito na esperança. Fala, é verdade, não é? E continuamos a trabalhar. Nós temos que ter a esperança de um futuro melhor. A esperança é uma virtude teologal. Então nós não temos fé na esperança, que é a virtude teologal. Agora,
os dramas, os problemas, as dificuldades, sempre foi ao longo da história, e nós cristãos temos que ver com esperança de um futuro melhor, mas esta esperança não é estar sentado à espera, não, é meter as pessoas ao caminho e andar para a frente. Então, mesmo para os jovens, tudo, eu acredito num futuro melhor. Eu trabalho muito com jovens, eu tenho um grupo de jovens muito bonito, está bem? Pode ter a certeza. Eu trabalho com eles trabalham comigo, a igreja e tudo, não é? Jovens são jovens, portanto, isso não dá nada. Agora, não, há que ter esperança, eu acredito, e mais digo aos jovens, a toda a gente, que a minha vida provo a todos os títulos. Não há nenhum projeto de vida fiel, felicidade como Jesus Cristo. Podem ter a certeza. Há outros projetos de vida por aí, como eu já conheci, e muitos jovens, mas aquilo em pouco tempo morre, acaba e ficam desiludidos. O projeto de santidade que Cristo oferece no Evangelho, é verdade que é preciso levar a cruz, está bem? E é verdade que não há domingo, passa em sexta-feira santa, não há hipótese. Mas temos tanto já, repare que nos últimos anos a igreja canonizou bastante jovens, não é só o Carlos Acutis, que era Baldani, e os que eu conheço, jovens. E nós temos muitos jovens empenhados, pode ter a certeza. Agora, acredito, e podem acreditar, olhem para a Alexandrina, que ela foi jovem, foi criança, foi Maria Rapaz, e outras coisas mais, e é um grande exemplo para o nosso tempo. Meu senhor, muito obrigado por dispor do seu tempo, por nos receber, apesar do trabalho e serviço que presta diariamente à comunidade e ao mundo. É para nós uma honra e uma bênção. Muito obrigado. Muito obrigado, a grande gratidão é da minha parte, hein? Obrigado. E obrigado a todos.